No vídeo anterior eu falei um pouco aí da história da luta do meu pai contra o câncer. Aí me veio tantas lembranças aí da infância, né? E eu queria compartilhar um pouco aí com vocês. Meu pai, assim, ele sempre pensou bastante nos filhos, sabe? Ele vem de uma família humilde, né? Nascido no interior. E eu não tenho muita lembrança do interior porque aos 2 anos de idade meu pai resolveu aí tentar a vida na capital, né? Então com 2 anos a nossa família se mudou, fomos para a capital e acho que como toda família, né? A gente está falando de épocas bem diferentes de hoje, mas eu acho que a dificuldade deve ter sido igual a qualquer família, né, que passa por dificuldades hoje, mas num outro cenário, né? Meu pai se mudou para capital, a gente morou aí no início aí beirando aí um riozinho, né, um córrego, não sei dizer como que era, porque a lembrança que eu tenho na cabeça é bem pouco dessa época, né? 2 anos de idade, não dá para lembrar muito. Mas meu pai sofreu com enchentes, assim, né? Quando chovia, a casa era toda alagada e eu só lembro de que meu pai colocava eu e minha irmã, né, bem pequenininhos, na cama, né? Porque enchia d'água a casa e eles ficavam tentando lá conter a entrada da água para casa, né? E com isso aí, inclusive, ele criou uma espécie de um trauma de morar em lugares assim, tanto que depois ele mudou para um lugar mais alto, né, distante de córrego, de rios. Ele procurou por um lugar mais seguro nessa questão e assim ele foi tentando a vida, né? No começo ele trabalhava consertando relógios, né? E no passar do tempo, assim, ele foi tentar um outro tipo de comércio, né? E eu lembro que quando eu era pequeno, assim, eu tenho poucas recordações dessa época, mas eu tinha mais ou menos uns 5 anos, já estava na escola, no primeiro ano primário, e eu ficava ali junto no comércio do meu pai, né? E eu lembro que uma vez eu estava ali brincando, embaixo da mesa tinha uns carrinhos assim, né, na lateral da loja, que ficava mais escondido, e eu estava lá brincando. E eu lembro que tinha um cliente que tinha pedido para ver, acho que era isqueiro. Meu pai vendia isqueiro, vendia um monte de coisa assim na época, né? E ele pediu para ver isso. Nesse momento entrou um outro cliente pedindo para dar uma olhadinha no relógio. Ele foi olhar, né, para dar um orçamento e deixou esse outro cliente vendo o isqueiro. Aí ele pegou, agradeceu e foi embora. Falou, ah, não vou levar, foi embora. E fechou a caixinha e deixou em cima do balcão. Aí meu pai fez o orçamento, tudo, entregou para o segundo cliente. E ele deixou, eu acho, para consertar, né? Eu lembro que ele entregou um recibo, que provavelmente deve ser o comprovante de que a pessoa deixou aquilo, e com o orçamento, né? E na hora que ele foi guardar essa caixinha, no balcão ele sempre deixava a tampa embaixo, né? Para deixar aberto para a pessoa poder ver como que era o material, né? O produto. Na hora que ele abre assim, cadê o isqueiro? Não estava lá. Aí eu só vi meu pai falando, roubaram, né? E nisso aí eu escutei isso, fui lá. Foi a primeira vez na minha vida que eu ouvi esse termo aí de roubaram, e aí que meu pai foi me explicar o que era isso aí. Eu não sabia que tinha disso, né? De alguém ir lá e roubar, né? Roubar, levar a coisa sem pagar, né? E, né, tirar proveito dessa situação. E foi nessa primeira vez que eu me senti, pela primeira vez com 5 anos, eu senti com raiva de mim mesmo, sabe? Que eu pensei, puxa vida, eu tava ali e eu poderia ter visto, né? Tá olhando ali e assim a pessoa não iria levar embora, né? Então esse foi o primeiro sentimento que eu tive, assim, de raiva de mim mesmo, né?
e que eu poderia ter ajudado meu pai. São coisas que ficam gravadas na nossa mente e isso não sai até hoje, sabe? Então por isso que eu sempre fico pensando, né, em tentar fazer o máximo possível para ajudar, né, para que não ocorra coisas assim que possa me deixar pensando aí, me deixar machucado nesse sentido de não ter podido ajudar, né, para que tal coisa assim negativa pudesse acontecer. Aí eu sei que a gente era uma família muito pobre. Outra coisa que eu tenho assim em mente é da minha mãe, né, assim, que eu percebia que ela deixava de comer para dar pra gente o que de comer, né? Eu não digo deixar de comer tudo, eu digo deixar de comer coisas que eram assim fora da realidade para nossa família, né? Carne era uma coisa assim esporádica e quando tinha esse tipo de coisa, eu lembro que minha mãe fazia isso, né? Então era uma vida bem apertada naquela época, né? Mas ninguém reclamava de nada, a vida que seguia. Então são pequenos flashes que vêm na minha cabeça que servem de lição para mim hoje, né? Hoje eu me vejo às vezes fazendo isso que minha mãe fazia, né? A gente não é rico, mas vai tentando levar a vida da forma que pode. Então são ensinamentos que a gente traz da vida indiretamente, vendo situações que aconteceram quando a gente era pequeno, sabe? E a minha mãe ajudava como podia, né? Em casa, com serviço de casa, fazia uns bicos, né? Costurando. E uma coisa que ela tinha sempre em mente, assim, ela, poxa vida, a gente podia, como ela mexia com costura, né? Entendia de roupa, ela ficava, a gente podia trabalhar com roupa, falava pro meu pai, sabe? Aí meu pai ficava sempre naquela indecisão. Meu pai era um tipo de pessoa que tinha receio de fazer certas coisas que ele não tinha certeza que daria certo, sabe? Ele não queria, tipo, sair de uma coisa e ir para uma coisa pior. E esse medo sempre segurava ele para decidir fazer alguma outra coisa, né? Então eu sei que passou bastante tempo e ele começou a conversar com os amigos deles que eram desse ramo para ver como que era. Até que um amigo dele pegou e falou assim: ah, vamos fazer isso aí, eu te ajudo aí, eu te indico onde você pegar os produtos, tudo. E foi quando ele resolveu, sabe, fazer esse tipo de mudança, né? Aí ele foi o momento que ele começou a crescer, né? Começou a melhorar de vida, né? Digamos assim. Ó, a primeira vez que eu tô vendo ali, ó, que fechou o portão. Tá vendo ali? Que eu fui lá pra cima e até eu descer demorou, né? Não deu tempo de eu chegar aqui antes das 5. E meu pai, ele não teve oportunidade de estudo, sabe? Nem meu pai, nem minha mãe, né? Meu pai, pelo que eu me lembre, né, do que ele falava que estudou até o 3º ano primário só. Então ele tinha em mente que os filhos teriam que ter essa oportunidade de estudar. Então ele batalhou demais, né? Ele começou a crescer depois que teve essa mudança. E como ele não tinha tido essa oportunidade, ele não sabia nada sobre investimento, nada disso, e nem naquela época pouco se falava sobre isso aí, né? Então o negócio dele era esse: ele tem o dinheiro, ele compra; ele não tem, ele não compra; se sobra, ele poupa. E era assim que ele levava a vida dele, sabe? E com isso aí ele não se importava muito também com a questão aí de gastar no sentido da educação com os filhos. Então tudo que ele pôde fazer pra gente no sentido de educação, se eu quisesse fazer algum curso, ele pagava, né? Ele não ficava, né, reclamando se
se eu começasse e de repente não gostasse, parasse. E com isso eu não quero dizer que eu abusei dessa oportunidade, né, de fazer e desfazer das coisas. Mas a gente sabia que ele tinha isso, né, como meta. E o que a gente sempre procurou fazer é tentar realizar esse sonho dele. Nem sei se isso, na verdade, é o certo para muitas pessoas, né? Talvez, às vezes você acaba aí fazendo algo que não é para você mesmo, né? E sim para realizar o sonho dos pais. Então, cada um tem um modo de pensar, né? Eu só estou aqui relatando o que a gente teve de experiência, né? Não estou aqui querendo dizer o que é melhor, o que é pior. E com o passar do tempo, ele foi melhorando, conseguiu comprar sua casinha, conseguiu ter seus carros, né? Ele gostava muito de carro, né? Então ele tinha lá seus carros na garagem. E a gente não era uma família rica, né? Não dava para considerar uma família rica, mas já tinha uma condição melhor, né? Então tudo que ele quisesse comprar para ele, ele tinha essa condição, né? Só que ele não fazia isso, né? Não extrapolava, não gastava além dos limites. Mas ele fez aí, construiu, comprou uma casa, depois construiu uma casa do sonho dele, né? Do jeito que ele queria. E assim foi a vida dele. Infelizmente, depois aí que ele se aposentou, né? Ele se aposentou e continuou trabalhando. Ele era uma pessoa que achava que não devia parar, sabe? E continuou trabalhando. E inclusive ele só parou de trabalhar de tanto que a gente insistiu quando a gente soube do diagnóstico do câncer. Aí os filhos, né, se reuniram e pediram para ele parar de trabalhar. Senão ele não parava também. E ele ia ficar trabalhando até os seus últimos dias, mas a gente achou que ia ser um desgaste muito grande para ele ficar forçando ali, então a gente pediu para que ele fizesse isso. Talvez isso possa ter, né, sido não muito bom para ele, a gente não sabe, mas assim, era uma forma de manter ele mais descansado, né? E graças a Deus, assim, tudo que ele quis na vida ele conseguiu realizar, né? Ele conseguiu ajudar a família dele, sabe? Então, eu acho que ele foi uma pessoa realizada, sabe? Que ele, assim, não estou querendo dizer que é porque é o meu pai, mas ele se sentiu realizado em todos os sentidos, né? De poder ter ajudado a família dele. Digo a família dele, pais dele, né, que seriam meus avós e irmãos, quanto a própria família dele, né, os filhos. Então é isso, e a gente tem que tentar aí absorver tudo que tem de bom nessa vida, né, tudo que meu pai passou e as partes boas que ele teve aqui, né, com a gente, na família. Tudo isso aí eu tento pegar de exemplo e trazer para os dias de hoje, sabe? Eu sei que meu pai foi muito diferente do que eu sou, né? Mas eu tento fazer o melhor possível para minha família. É isso aí. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!